Mano, não liga aqui. Tô aqui para mais um episódio de Nobere no Uka, episódio número 8, e dessa vez vai ser incrível. Simplesmente temos novos moradores chegando na vila, assim como todo episódio, mas os moradores dessa vez são muito importantes. Então, rapaziada, não se esquece, deixa aquele like para me motivar a continuar trazendo Nobere no Uka pra vocês e saber que vocês estão gostando, assim como ajudar o YouTube a divulgar para mais pessoas, e se inscreve no canal pra gente bater os tão sonhados 10k. Vamos que vamos e bora pro recap. No começo do episódio, ainda estamos na chegada das meninas lobas. Elas ainda não estão familiarizadas com a vila e são instruídas a seguirem as ordens e deixarem suas questões pessoais com a chefe das Maid Oni. E o Prota tenta fazer com que elas se sintam mais à vontade na presença dele. Elas ainda estão com o pensamento errôneo de que seriam tratadas horrivelmente quando chegassem ali, mas é tudo pelo contrário, elas são tratadas muito bem. Claro, tirando o fato de que elas têm desmaiado com bastante frequência, pois sempre que encontram Kuro e Zabuton, é um choque diferente. O Prota deseja que elas se acostumem rapidamente com eles. Após isso, o Prota está em frente à grande árvore vendo as crianças brincarem. Nisso, uma delas tropeça enquanto corre e vê uma demonstração incrível do uso de magia das garotas lobo. Ela usa sua magia para impedir que o garoto se arrebente no chão, e o Prota fica impressionado com ela. E chega à conclusão que de todos ali na vila, ele aparentemente é o único que não consegue usar magia. Tia então diz que os anjos podem usar, as elfas também, as Maid Oni são capazes igualmente, assim como os Homem-Lagarto, Zabuton, Kuro e, por incrível que pareça, até a abelha do Prota pode usar magia. E para acabar de vez com a autoestima de Hirako, até o slime que fica em seu banheiro consegue usar magia. Sim, mano, o slime do vaso usa magia. Mas a Lobia, tentando conformar o Prota, diz que ele não é o único que não pode usar magia. As crianças lobo também não podem usá-la, e chamam o Prota para praticar junto delas. O Prota tenta não pensar nisso e continuar com seus afazeres. Mas nisso, uma explosão acontece no meio da floresta. O Prota toma um enorme susto achando ser um terremoto. Uma das anjas de guarda chega nele dizendo que um urso grapper e uma víbora sangrenta estão lutando no norte da floresta. O Prota imagina não ser algo grande, mas ao sentir um tremor causado novamente, entende a gravidade da situação. A anja o alerta que caso eles continuem, isso pode afetar a vila e de ser perigoso se envolver sem tomar o devido cuidado. Então o Prota, na maior vibe descuidado, pergunta para ela se eles poderiam comer esses animais. Sim, o Prota tá fazendo realmente jus à cultura de comer tudo que se mexe. Logo após, enquanto é carregado até o local, ele diz que já ouviu dizer de caçadores que comem carne de urso e que sempre teve curiosidade. Chegando lá, tem um urso enorme e uma cobra parecida com uma naja igualmente grande. Anja quer fugir para pedir ajuda, mas o Prota pede para ela apenas largá-lo ali. Então, ela dá um rasante com o Prota que dá apenas um golpe, fazendo com que os monstros vão de arrasta para cima. As anjas ficam impressionadas com o fato que ele derrubou os monstros com apenas um golpe e afirmam que isso seria impossível para elas. Após levar os dois animais para a vila, eles começam a planejar o cozimento, como eles iriam preparar os dois animais para o consumo. O Prota logo joga eles na panela e adiciona temperos finos, adiciona vinho e coloca para ferver. Nisso, as Onis quase surtam por ele estar gastando seu precioso vinho, e ele as explica que isso é normal na culinária. Então, ele conclui o prato, urso grappler assado no vinho. Lu e Tia estão apreensivas enquanto o Prota come, mas não com o sabor, e sim com o precioso vinho delas sendo desperdiçado. Em seguida, chega a hora de provar a víbora de sangue, que acabou virando bolinhos à milanesa. E ao provar, eles dizem que ela tem sabor de frango e que é ótimo. E nisso, o Prota diz que nesse prato ainda estava faltando algo para que ele fique completo. Ele então vai visitar Flora, querendo que ela lhe faça um agente bacteriano e que ele usaria numa nova receita. Ele quer um medicamento que possa matar micro-organismos nocivos. Ele explica do que se trata esse termo e ela acha o remédio que combine com o requerido, mas lhe oferece um que pode explodir qualquer coisa para o outro lado das montanhas. E ele então pede algo um pouco mais brando. Após, ele pergunta sobre a produção de miso que ela estava experimentando. Mas as coisas não estavam indo bem. Não importa o quanto ela espere, não começava a fermentar. E ela afirma que teve de reconstruir a cabana 3 vezes. Mas isso é algo que com certeza não devia acontecer. O Prota promete tentar com ela novamente, e ela diz que deixará os explosivos no mínimo. Então, o Prota, após pegar os ovos no celeiro, começa a receita batendo os ovos, e ensina passo a passo para a Flora. E por fim, consegue fazer a maionese que faltava na cobra fria. E logo após, começa a fazer o miso. Flora observa atentamente e anota tudo que o Prota fala. Ele transforma a ferramenta maravilhosa em um molde de Koji,
e enquanto bate na massa, deseja que ela mofe. Então ele mistura Koji com sal e forma pequenas bolinhas. Após isso, embala-os em barril e deixa envelhecer na adega. O processo levará alguns meses para ficar completo. Flora questiona o tempo que levará, mas o Prota diz que o tempo deixará os sabores mais intensos. Então Lulo aparece dizendo que o Prota tem visitas na sua casa. Um grupo de anões liderado por um homem chamado Donovan. Eles estão na vila por ter ouvido que ali tem álcool de alta qualidade e pede para que o Prota compartilhe com ele. O Prota, burro como uma porta, quase concorda. Mas as meninas dizem que ele não pode dar gratuitamente para eles, mesmo que sejam convidados. Os anões dizem que não tem dinheiro com eles, mas que possuem sua tecnologia e que poderiam negociar. Eles querem transformar as colheitas incríveis do Prota em álcool do mais fino. Todas as meninas ficam maravilhadas com a proposta. E então, os anões começam a trabalhar na produção do álcool imediatamente. Eles implementam um sistema de destilação na vila e produzem uísque de milho. Ele ainda precisa ser envelhecido, mas é muito forte. Donovan e os anões então concordam em ficar na vila. Eles irão trabalhar como cervejeiros de lá. E após conseguir o novo tipo de álcool, ele resolve dar uma festa de boas-vindas para as mulheres lobo e os anões. Todo mundo aproveita para encher a cara enquanto comem as novas descobertas culinárias do Prota, principalmente a maionese. O Prota então nota que com a chegada dos anões, finalmente arranjou homens adultos para ajudar-lhe na jornada noturna que ele anda fazendo com todas as garotas da vila. Donovan diz que todas são bonitas, mas são muito jovens para ele, e que se elas não conseguem deixar a barba crescer, não são para ele. O Prota questiona o fato da barba e o anão fica envergonhado por ter dito isso. Moleque, na moral, isso tá muito intancável. No outro dia, o Prota tá suave andando pela vila, quando ele nota algo se aproximando rapidamente pelo céu. É um dragão que está chegando à vila. Ele deduz que o dragão não tem intenções amigáveis e rapidamente transforma a ferramenta maravilhosa na lança e se prepara para arremessá-la nele, para prevenir que aconteça algum dano à sua vila. Mas o dragão subitamente toma uma cabeçada de Dryme. Após isso, eles ficam apenas se encarando no céu, quando mais um dragão chega voando se juntando a eles. Ele parece perigoso, e o Prota arremessa a lança em sua direção, mas ele desvia. Então, o Prota rapidamente faz a lança aparecer novamente em sua mão para lançar outro ataque. Mas é impedido pelo mordomo de Dryme de lançar novamente. Ele diz que o dragão não é um inimigo. E logo após, o Prota se desculpa com a família de Dryme pela confusão. Os dragões que o Prota não estava reconhecendo são a esposa e filha de Dryme. A menina se chama Last Moon e a mãe se chama Graffelon. Aparentemente, o fato de Dryme estar se esgueirando até a vila todas as noites levantou suspeita nas duas, que queriam tirar a dúvida e no lar. Elas achavam que ele estava as traindo, ele sempre saía com as coisas do tesouro e voltava pela manhã. Elas o pressionam achando ter descoberto tudo, mas ele diz que jamais teria coragem para atraí-la. Ele então se desculpa por quase queimar a vila, pensando que o pai estava tendo um caso ali. E a mãe por querer obliterar o homem que estava apontando uma lança para sua filha. Mas elas ainda seguem repreendendo o Dryme por sair escondido para beber. Após isso, eles se entendem e o Prota se despede deles. E eles então conversam sobre o que Dryme estava fazendo ali. Dizem que a vila pode não ter muitas pessoas, mas o poder de batalha é enorme. E falam sobre o fato da mãe não conseguir parar o ataque do protagonista, sendo forçada a desviar dele. E ela confessa que até desviar foi difícil, e que só foi possível com a ajuda de Zabuton. Na moral, Zabuton carrega esse anime nas costas, e é uma velha amiga da Dragoa. Se por acaso ela não tivesse sido puxada da direção do ataque, nem ali ela estaria agora. A mãe então pede para que Lessie more ali durante um tempo. Ela diz para que a menina garanta que tal poder jamais se voltará contra os dragões. E diz sentir que será o melhor caminho para Lessie também. O Prota, como sempre, acolhe mais uma novinha na vila. Então ela é posta para trabalhar, mas sua força se mostra um grande problema. E o menor espirro dela se torna uma enorme explosão. O Prota está sem saber o que fazer, já que foi um pedido de Dryme para dar trabalhos para ela. Além disso, tanto Kuro quanto todos os outros animais estão completamente assustados desde que os dragões chegaram ali. Pode não parecer pelo jeito que Dryme age, mas os dragões ainda são criaturas que naturalmente impõem medo. E ao ser dito da enorme capacidade intelectual dos dragões, o Prota tem uma ideia, e envia a Leste como representante diplomática para fazer negócio com o pessoal do Rei Demônio, que simplesmente ficam inconscientes de medo. E o que era para ser uma negociação quase vira uma coação, com eles aceitando tudo dito.
E após voltar ao castelo, eles discutem o fato de agora na vila ter dragões, decidindo enviar um espião, mesmo que seja arriscado. Então, ele tem a ideia de enviar a própria filha para lá, para estudar seu poder militar, mas diz que sua segurança deve ser a prioridade número 1. Ela diz para ele não se preocupar, por ser filha dele, está confiante na sua capacidade mágica. Surge voando sobre a vila, usando uma magia de furtividade, e é recebida por Leste ao adentrar a vila. Então, logo reconhece o infame dragão de quem todos têm medo. Após Leste precisar recepcionar outras pessoas, a jovem demônia acaba andando sozinha pela vila na sua visita, o que é perfeito para ela. Ela então nota todas as raças que moram ali, e diz que será difícil, mas que com todas as suas forças poderia lidar com eles. Após isso ela vê a princesa vampira, Tia e o trio de anjos assassinos. E para completar, um exército de elfos superiores, assim como os filhotes de Zabuton e Kuro. Logo, toda sua confiança em suas habilidades vai embora. Então ela começa a pensar que faria sentido que Leste estivesse no topo dessa organização. Mas há alguém ainda acima dela, alguém chamado de prefeito que governa todos eles. Quando o Prota chega na cena, um simples humano. E ela fica impressionada por ter um simples humano ali. O Prota se preocupa com ela, mas ela afirma não ser fraco o suficiente para que um humano precise se preocupar com ela. Após isso, enquanto ela conversa com Leste, descobre que aquele humano é o tal prefeito, e que ele, apesar de ser um simples humano, ainda é forte o bastante para derrotar a Rainha Dragão. E percebe o quão rude foi com tal existência. O Prota depois percebe que a menina era filha de Bizel e que ela moraria ali por um tempo, mas toda vez que ela o vê, ela fica congelada de medo. E é isso, rapaziada, esse foi o episódio 8 de Nome Nouka. Eu espero que vocês tenham gostado desse recap, e se vocês querem que eu traga o 9 pra vocês, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo e não esquece de se inscrever. Cada vez que você se inscreve, cada vez que você deixa um like, cada vez que você deixa um comentário, eu me sinto cada vez mais motivado para trazer todo episódio de Nome Nouka que tiver aqui pra vocês. Então, vou ficando por aqui, não esqueçam, comentário maneiro, like e se inscreve no canal. Eu fui.